será que os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, eles estiveram algemados? E será que isso pode? Será que é possível? Bom, eu me chamo Felipe Duque, o intuito aqui é traduzir para você isso que chocou muita gente, né? A questão da deportação, fruto de pessoas que estavam de maneira ilegal ali nos Estados Unidos e que saíram nos aeroportos, né, que elas saíram algemadas, com os pés e as mãos algemadas. E a ideia é trabalhar esse assunto de maneira jurídica aqui com você. Se você não viu, né, essas imagens, elas chocaram a população brasileira de maneira geral e também outros países. Aqui você percebe que são pessoas, né, descendo do avião, às vezes como se fosse literalmente nem escadas tinham, né? E você via que elas estavam com os pés algemados e também com as mãos algemadas. E aí, consequentemente, aqui as pessoas também descendo muito fechado, assim, a expressão mesmo, assim, definhando e vários relatos, assim, do tratamento realmente peculiar dos americanos trazendo esses brasileiros para o Brasil. Bom, que caso concreto é esse, professor? Nós tivemos 88 brasileiros, né, que foram deportados dos Estados Unidos em janeiro de 2025 e acabaram que eles fizeram um pouso de emergência em Manaus devido a problemas técnicos. E o que chamou a atenção era justamente que as autoridades americanas, eles queriam, às vezes, até manter os brasileiros algemados em território nacional, porque o voo ele tinha destino a outro lugar. Eles pararam em Manaus por acaso, devido aos problemas técnicos. E quando eles embarcaram em Manaus, o que chamou a atenção desse tratamento basicamente o governo brasileiro interveio e enviou uma aeronave da FAB para fazer esse transporte dessas pessoas de Manaus para outros lugares. E também a questão é sobre as algemas, né? Falava, olha, vocês vão ter que tirar as algemas, vocês estão aqui em território nacional, aqui a jurisdição é outra. Quando você sai lá dos Estados Unidos, se você quer usar as algemas, aí eu não vou dizer tudo bem, porque é o caso que a gente vai analisar se é possível ou não utilização das algemas, por exemplo, em território americano, quando você está deportando brasileiros. E se é possível esse uso indiscriminado, digamos assim, dessas algemas. Veja, na verdade, né, o marco regulatório nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do nosso país. Claro, aqui está vendo uma pessoa aqui, um casal se abraçando. Não tem nada, não tem tanto a ver essa coisa, mas imagina que esse pessoal aqui está algemado. O uso de algemas nos Estados Unidos, ele é uma prática comum sobre a política que lá existe do que é chamado de tolerância zero, né? Teve até um professor, um advogado que ele é especialista em direito migratório, que ele falou, olha, o uso das algemas nos Estados Unidos, ela é justificada como uma forma de proteção à integridade dos detidos e também das autoridades. Então é como se as algemas, elas são usadas frequentemente toda vez que existe algum tipo de transgressão legal. Então as autoridades acabam justificando o seu uso, né, em razão que isso garante a segurança de todos os envolvidos e que isso facilita, digamos assim, o cumprimento da lei. Então o marco regulatório nos Estados Unidos é que o uso de algemas em pessoas que são deportadas, ele é regulamentado pelo ICE, né, que é Immigration and Customs Enforcement, ou seja, ele tem uma base legal e já foi revisado também em 2016. E de maneira que essa disposição 2.15, ele estabelece algumas regras para o uso das algemas, mas especialmente ele tem esse respaldo, que é uma prática fundamentada em questões de transporte e em questão de segurança durante o transporte, mas que no fundo ele requer uma avaliação individualizada. Então é como se as pessoas perguntam aos Estados Unidos, e até as notícias trazem isso, que perguntam, bom, mas esses brasileiros, qual foi a avaliação individualizada que foi feita? E a grande crítica que se faz é que não foi feita nenhuma avaliação individualizada. Agora, a partir do momento em que esses brasileiros, eles entram em território nacional, assim como também quando eles estão em território estrangeiro, tudo é uma questão de soberania nacional. Tanto será do princípio da soberania territorial, ou seja, se existem regras americanas que dizem que lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que transgride uma lei, ou seja, pessoas imigrantes que transgridem uma lei por estarem ilegais, elas podem ser algemadas, claro, desde que haja avaliação individualizada, que parece que esse foi o caso, né? Não houve uma avaliação individualizada, não foi uma pessoa que estava tendo um risco de segurança, uma pessoa que, enfim, né, um terrorista, não. Todas as pessoas estavam algemadas. E esse é o caso que choca, inclusive crianças e mulheres, né? Que é o que deixa todo mundo sensibilizado.
mas a partir do momento em que pousa o avião no Brasil, a jurisdição já é brasileira. Então o Brasil pode, né, ainda que seja um voo de natureza temporária, ordenar e falar, não, se você pousou aqui em Manaus, agora prevalece as leis brasileiras. E aí houve a determinação que as autoridades estrangeiras dos Estados Unidos não poderiam impor as suas leis, as suas medidas coercitivas no solo nacional. Então a Polícia Federal assumiu a jurisdição sobre aqueles indivíduos no território brasileiro e falou, tirem as algemas. Nós vamos fazer agora o transporte pelo avião da FAB em território nacional para onde nós vamos levar. Parece que o voo ia para Belo Horizonte, o destino final. E isso com base em quê, professor? Com base nos aspectos constitucionais. Então, nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, isso no uso de algemas no Brasil, que é o que a gente vai trabalhar agora. E o uso de algemas no Brasil, hoje não temos uma lei específica, mas a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, ela acaba regendo essa matéria. Nós, com base na dignidade da pessoa humana, com base na proibição do tratamento degradante, com base nesses direitos fundamentais que aplicam-se a brasileiros, mesmo após a deportação, e até a garantia de um tratamento digno, independente da situação migratória, não é usual no Brasil as pessoas serem transportadas com o uso de algemas. Porque as algemas, elas têm requisitos mais fortes para serem utilizados. Por exemplo, você não vai ver no tribunal do júri, salvo exceções de cunho de segurança, pessoas algemadas. As pessoas que estão sendo acusadas ali. Por quê? Porque isso induz, por exemplo, no meio de um júri, que essas pessoas são criminosas e que as pessoas vão votar provavelmente por condená-las. Então a ideia, inclusive em audiência de custódia, é fazer com que essas pessoas elas vão ali na condição de presunção de inocência e também na condição de ser julgado de maneira imparcial. E quais são os requisitos? A súmula vinculante 11, ela vai dizer que só pode ser usada as algemas em casos necessários, como, por exemplo, de proteção à segurança do preso, segurança da polícia ou até de outras pessoas para evitar fugas. E, além disso, quem justificar a utilização dessas algemas precisa justificar essa decisão por escrito, sobre pena desse uso excessivo da força ser um abuso de autoridade. Então, é necessário você esgotar os meios típicos de aplicação dessa medida, né? E ter, de certo modo, uma proporcionalidade e razoabilidade dessa medida. Na verdade, não é uma análise de comportamento do devedor, né? E aqui só peço desculpa que foi um erro meu. É do preso ou da pessoa que está custodiada, obviamente. Esgotar os meios típicos não é de execução, é de segurança, entenda, obviamente isso aqui é um erro meu, mas os requisitos para aplicação da súmula vinculante 11 é que, de certo modo, você tem requisitos mais restritos, eu vou mostrar aos senhores. Ah, professor, mas o que foi que aconteceu? As pessoas disseram, né, e as via site, dizendo que o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos sobre deportações que essas algemas não poderiam ter sido utilizadas. Que isso estabelece nesse acordo que deve ter um tratamento digno, respeitoso e humano. Bom, eu não achei esse acordo do Brasil e Estados Unidos no que de deportações. Confesso que eu não achei. Mas a argumentação era que, portanto, você fazer com que traga essas pessoas ao Brasil, mas de maneira indiscriminada, viola esses termos do acordo. Isso seria uma base para a consequência que é uma reclamação diplomática do Brasil. De maneira que as autoridades brasileiras, entendem o Ministério da Justiça, fala que a dignidade humana seria um valor indissociável. Que a Polícia Federal diz que as algemas durante o voo nos Estados Unidos, elas são praxe. Foi aquilo que a gente explicou, mas não em solo brasileiro. E de maneira que o Itamaraty ele vai solicitar esclarecimentos aos Estados Unidos, até algumas pessoas do Congresso Nacional se manifestaram em defesa da dignidade da pessoa humana destes brasileiros. O que teve de repercussão internacional disso? Alguns países, como Colômbia e México, também acabaram questionando essa prática, né? É como se essas pessoas estivessem sendo transportadas, homens, mulheres e crianças, todo mundo, seja cometido um delito, enfim, que seja de tamanha proporção, e pessoas que não, do mesmo jeito. E acabaram convocando uma reunião, né, para discutir essa questão dos direitos humanos na política migratória, tentando buscar uma padronização desses protocolos internacionais. Aí você pode perguntar, mas professor, existe algum tratado e alguma convenção que fala a respeito sobre esse assunto? Eu vou dizer que sim, para a gente trabalhar direito internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
já vai dizer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Embora o uso de algemas não seja necessariamente degradante, se você usa de maneira indiscriminada e sem justificativa, pode acabar violando esse princípio. Além disso, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos também reforça essa ideia do tratamento degradante, enquanto o seu artigo 10 especifica que toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito, e o Brasil é adepto deste pacto desde 92. Além disso, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto São José de Costa Rica, que também fala sobre o direito à integridade pessoal e o tratamento à sua dignidade. O Brasil também ratificou essa convenção. Além disso, nós temos regras mínimas das Nações Unidas, as chamadas regras de Mandela. Embora tecnicamente ela não seja um tratado, ele tem um padrão internacional sobre o uso desses instrumentos de restrição, né? Falando que o uso de algemas não deve ser algo prolongado, deve ser algo excepcional e estritamente necessário. Você perguntar, mas professor, e os Estados Unidos? Será que os Estados Unidos ele tem algo nesse aspecto sobre tratados internacionais? E aí é só algumas restrições. O primeiro pacto internacional sobre direitos civis e políticos, os Estados Unidos ratificaram ele em 92, mas fizeram várias ressalvas. Eles entendem lá nos Estados Unidos, por exemplo, que esse pacto não é autoexecutável. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, os Estados Unidos também assinou, mas apesar de assinar, ele não ratificou o tratado. Então, eles não estão legalmente vinculados às suas disposições, porque apenas a assinatura gera obrigação de não frustrar o objeto e a finalidade do tratado. E as regras de Mandela, que você mencionou ultimamente, são diretrizes, mas que não vinculam. Os Estados Unidos eles participaram da sua elaboração, mas é como se fosse um padrão de recomendação, mas não é obrigatório. E a Declaração Universal de Direitos Humanos, apesar de ser uma declaração, ela não é um tratado. Então, os Estados Unidos frequentemente vão contra a sua aplicabilidade direta. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma posição muito da doutrina do non-self-executing, né? Ou seja, tratados internacionais, eles precisam sempre de uma legislação interna para serem aplicáveis. Então, os tribunais americanos, via de regra, eles geralmente não aplicam diretamente normas internacionais. Então, é como se eles tivessem uma supremacia do direito interno. Os Estados Unidos tendem a priorizar a sua legislação doméstica, né? Então, as agências federais, como essa do ICE, eles seguem primariamente suas normas internas, depois eles vão buscar nos tratados. Por fim, como é que esse tema é tratado no Brasil? Essa é a súmula vinculante 11 do Supremo, que estabelece que o uso de algemas só é lícito em caso de resistência, fundado o receio de fuga ou perigo à integridade física do preso ou de terceiros. E aí, gostaram do vídeo? Bom, comente aí, me diga o que você acha. Agora você entende, né? Você deixa de ver um bocado de vídeo pra lá e pra cá, o pessoal argumentando besteira. Bom, pelo menos agora você sabe, juridicamente falando, beleza? Grande abraço, fica com Deus. Bora lá.